Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Verso 13. Mateus, capítulo 5, verso 13. A partir de hoje nós iniciaremos uma série de sermões aqui na igreja e o título é Sal e Luz. E nós vamos falar sobre alguns assuntos práticos da vida cristã. Hoje nós vamos expor o verso 13. Na próxima semana, se Deus nos permitir, nós faremos a exposição dos versos 14 a 16. E no decorrer da nossa exposição, nós vamos fazer uma aplicação do que é ser sal e luz deste mundo em algumas áreas da nossa vida, de maneira prática. Como por exemplo, como sal e luz que somos desse mundo, nós devemos cuidar do nosso linguajar. Como sal e luz, nós devemos cuidar das nossas vestes. Como sal e luz, devemos cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, desejos, do nosso comportamento. Como sal e luz, devemos ter cuidado aonde pisam os nossos pés. Como sal e luz, devemos ter cuidado com o que as nossas mãos fazem. Então, ao longo dos próximos domingos, nós vamos fazer exposições tendo como pano de fundo essa passagem, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. De que maneira isso se aplica de forma muito prática nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz assim, Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Até aí. Meus irmãos, nós sabemos, os irmãos sabem certamente, que esta passagem faz parte de um dos mais famosos sermões de Jesus, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que começa aqui no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Todos esses capítulos fazem parte desse sermão de Jesus. Jesus estava num determinado lugar, eles subiam ao monte, e diz o texto no versículo 1 do capítulo 5, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e aí Jesus passou a ensiná-los, dizendo, aqui começa o seu sermão, e ele dura até o capítulo 7, vai até o capítulo 7, aqui nesse sermão, Jesus, ele trata de alguns temas que são importantíssimos para a vida no reino de Deus. Nós vemos o verso 1 até o verso 12, onde Jesus trata das bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo, e o nosso relacionamento também com Deus. As 4 primeiras bem-aventuranças têm a ver com o nosso relacionamento com as pessoas, e as outras têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Do verso 13 até o verso 16, que é onde está o nosso texto, Jesus fala de uma série de questões práticas, como este cidadão do céu, bem-aventurado, que faz parte do reino, ele deve ser. E Jesus usa aqui 2 metáforas, do sal e da luz, e hoje nós vamos ficar na primeira metáfora, que é a metáfora do sal. A primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto, é que quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, Ele está querendo falar da nossa identidade com Ele.
É interessante nós notarmos que Jesus não diz que os discípulos são como sal, mas Jesus diz claramente: vocês são o sal da terra. O que Jesus está querendo ensinar aqui é que a postura dos discípulos deve ser de identidade com Ele. E daqui a pouco essa questão vai ficar mais clara na mente dos irmãos. Ou seja, o que Jesus está querendo fazer aqui e ensinar é muito mais do que uma questão de como, mas é uma questão de ser, é uma questão de identidade, muito mais do que o simplesmente fazer, tem a ver com o ser, a nossa identidade com Cristo. Uma pergunta que talvez esclareça essa questão levantada por Jesus aqui é: o que nos tornamos depois que fomos adotados por Cristo e passamos a fazer parte da família de Deus? Uma vez que pertencemos a Cristo, que fomos convertidos pela sua misericórdia e graça, automaticamente nos tornamos sal da terra. Quando Jesus usa aqui o vós sois, essa é uma expressão que traz ênfase. Em outras palavras, de maneira literal, o que o texto original quer exprimir aqui é que Jesus está dizendo: vocês são os meus seguidores. Vocês têm identidade com a minha pessoa. Vós sois, vocês são sal da terra. Na antiguidade, o sal tinha um papel muito importante nas culturas antigas. Os gregos costumavam dizer que o sal era divino. Os romanos, quando comercializavam o sal, eles usavam uma expressão em latim que mais ou menos é assim: nil utilius sole et sale, que traduzindo significa: nada é mais útil que o sol e o sal. O sal desempenhava um papel muito importante naquela cultura, especialmente nas culturas antigas. Na época de Jesus, ele era associado a algumas qualidades ou virtudes que deveriam ser desejadas pelos homens. Como, por exemplo, o sal estava ligado à ideia de preservação. O sal, portanto, numa cultura onde não havia refrigeradores, usava-se o sal para preservar o alimento. Isso não está muito longe aqui da nossa cultura, a gente sabe muito bem. Basta a gente chegar no mercado aqui ainda de carne e você vai encontrar carne pendurada, se bem que hoje a vigilância sanitária está mais atenta a isso, mas em muitos lugares você ainda encontra, né, carne salgada pendurada ou exposta em cima de uma bancada, com o objetivo de preservar aquele alimento, aquele mantimento. Algum tempo atrás, algumas décadas atrás, quando as pessoas não tinham geladeira, elas faziam isso. Colocavam sal na carne, não deixava fresca porque apodrecia, colocavam sal na carne para que ela pudesse ser preservada. Existe um historiador e filósofo grego chamado Plutarco, que ele disse o seguinte: a carne é um corpo morto, e se for deixada entregue a si mesmo, muito em breve perde a frescura, mas o sal a preserva e impede a corrupção. Meus irmãos, quando Jesus usa esta figura do sal, ele sabia muito bem que ela seria compreendida pelas pessoas de imediato.
Assim como o sal naquela cultura tinha uma importância muito grande e tinha esse caráter de preservação, assim como tem hoje, quando Jesus identifica os seus discípulos como sal da terra, o que Jesus estava querendo dizer é que eles eram responsáveis, como seus discípulos, de impedir que esse mundo se deteriorasse numa corrupção e se perdesse totalmente. A ideia de Jesus é que a simples presença dos discípulos em todos os lugares naquela sociedade certamente impediria que o mal dominasse. Uma outra característica que o sal tinha e tem ainda é realçar o sabor. Quem tem problema de pressão alta e que precisa ou tirar o sal por completo ou diminuir as quantidades, sabe de início a dificuldade que tem. Você comeu uma comida sem sal? Para quem já está acostumado, já tem um paladar já acostumado, não sente. Mas para quem não tem, você comer uma comida sem sal é algo ruim demais, insosso, sem sabor. Quando Jesus disse que os discípulos eram o sal da terra, ele estava querendo dizer que esses discípulos também tinham a função de dar sabor a esse mundo insosso, sem graça. É uma vida que influencia, a vida cristã influencia todas as camadas da sociedade, trazendo sabor e vida aonde não há. Um imperador romano chamado Juliano, ele disse algo a respeito dos cristãos da sua época, que seria muito bom se nós pudéssemos dizer o mesmo acerca dos cristãos dos nossos dias. Ele disse o seguinte: você prestou atenção nesses cristãos? Os olhos fundos, as bochechas pálidas, estão toda a sua vida refletindo, não os move ambição alguma. O sol brilha sobre suas cabeças, mas não o veem, nem sempre se comovem. A terra lhes oferece sua plenitude, mas não a desejam. Tudo o que ambicionam é ter que sacrificar-se e sofrer para morrer e ir ao céu. Esse homem percebeu que havia algo diferente nos cristãos daquela época. E ele destaca que não havia nada nesse mundo que pudesse despertar a ambição daqueles cristãos ali nos primeiros séculos. Eles não tinham ambição alguma. A única era de partirem desse mundo e se encontrar com o Senhor. E isso por uma razão, entre outras, o fato de que o mundo para os cristãos naquela época era extremamente insosso, marcados eles por perseguição, por lutas, por rejeição. Por isso eles ansiavam a pátria superior e tinham seus corações lá, não se misturavam com as ocupações deste mundo, coisas que pudessem roubar do coração deles o desejo de estarem na presença do Senhor. Mas Jesus diz algo interessante aí no texto: vós sois o sal da terra. E aí ele faz uma consideração, ele diz: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal vier a ser insípido ou perder o sabor, como restaurá-lo? Meus irmãos, essa expressão, perder o sabor, ela é usada 4 vezes no Novo Testamento. A primeira é aqui em Mateus capítulo 5, uma outra ocorrência é em Lucas capítulo 14, versículo 34, que é uma passagem paralela, uma narrativa paralela a essa. Lucas conta a mesma história de Jesus.
E as outras duas ocorrências nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 22, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Eu gostaria de ler esses textos. Romanos, capítulo 1, versículo 22. E 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. O texto diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Guarde essa expressão aí, loucos. O segundo texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, nos diz assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Essas duas expressões que Paulo usa nessas duas cartas, elas têm o mesmo significado daquela que Mateus usou no Evangelho, ou melhor, Jesus usou no Evangelho, para falar a respeito daquele que se tornou, que perdeu a sua função, a sua importância, a sua validade. O significado dessa expressão que Paulo usa nessas duas cartas, quando nós comparamos com a que Jesus usa lá em Mateus, a ideia é: aquele que perdeu a sua identidade com Jesus, tornou-se um tolo. O que Jesus está dizendo é que os cristãos que perdem o seu sabor, que perdem a sua identidade com Ele, tornaram-se nulos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se tolos, nulos. Meus irmãos, isso tem uma implicação muito séria para nós. Se o cristão não cumprir o seu papel, o seu objetivo principal de estar em identidade com Cristo, ele perde a sua função e a sua importância neste mundo. Para que serve um sal que é insípido, que perdeu o sabor? Aqui nessa parte tem uma referência histórica que é muito interessante. No tempo de Jesus, o pessoal costumava pegar uma parte do sal no Mar Morto, em pequenos lagos, e também no deserto da Síria, em alguns lugares onde se formavam lagoas. E nesses lugares havia uma concentração muito grande de sal. E tem um autor chamado William Barclay, ele diz que uma boa parte desse sal que era colhida nessa parte aqui, nesse lugar, ela vinha morfada, porque tinha muita vegetação, não era um lugar onde o sal ficava longe da vegetação, porque era colhido em lagoa, e esse sal pegava um mofo e tinha um cheiro muito forte por conta do material orgânico que se decompunha ali da vegetação, e esse sal não prestava para a culinária. Ele era simplesmente descartado e era colocado nas estradas para que pudesse matar a vegetação por onde as pessoas passavam. Ali elas espalhavam um pouco daquele sal. E é exatamente essa figura que Jesus tem em mente, aquele sal que não serve para o seu propósito principal, ele não serve para outra coisa a não ser lançado fora e pisado pelos homens. O cristão que não cumpre a sua função de sal, de preservar os valores de Deus aqui nesse mundo,
de dar sabor a esse mundo cada vez mais longe, que está longe do propósito de Deus, perde a sua função. Olhando para a religião da época, Jesus viu isso de maneira muito clara. Jesus viveu na época dos escribas e fariseus, que eram pessoas que defendiam a religião legalista, defendia as formalidades da religião judaica, em vez da verdadeira religião proclamada pelos profetas. De uma maneira geral, aquela religião havia perdido o seu significado, o seu valor. É tanto que lá em Mateus capítulo 8, verso 12, Jesus diz algo a respeito daqueles, dos religiosos, e ele diz o seguinte, Mateus capítulo 8, versículo 12: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está dizendo que naquela época existiam pessoas que, embora estivessem inseridas no reino físico da religião, da igreja, aqui neste mundo, Jesus diz que alguns desses filhos seriam lançados fora, nas trevas, porque apesar de estarem inseridos na religião, perderam o papel, a função que lhes foi conferida de serem diferentes, de estarem identificados com Jesus. Ser sal é uma vocação importante, e quem quiser cumpri-la de maneira fiel, de maneira verdadeira, necessariamente precisará se sacrificar como discípulo de Jesus, negando-se a si mesmo a cada dia. Pois para ser sal é necessário, usando a ilustração, dissolver-se, entregar a si mesmo a serviço de Jesus, entregar a sua própria vida a serviço do reino, negar a si mesmo para influenciar o meio em que ele estiver. Gostaria de fazer algumas considerações aplicando esse texto para as nossas vidas. E são duas aplicações que vêm do próprio texto, das divisões do texto. Você já se identificou como sal da terra? Você está vivendo em identidade com Jesus? Jesus deixa muito claro que a questão do sal é ser, não estar. Não é simplesmente aderir a um credo religioso, mas é estar identificado com Jesus. Vós sois o sal da terra. O segundo princípio que eu gostaria de levantar para a nossa aplicação é: você já se identificou como sal, mas você continua agindo como alguém que está identificado com Jesus. Porque se o discípulo deixa de ser discípulo, se o sal deixa de ser sal, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus irmãos, este mundo não está precisando de uma igreja que se identifique com ele. Esse mundo precisa de uma igreja que seja diferente.
Nós não devemos cair na ilusão de achar que vamos ganhar o mundo pela assimilação a Ele, por nos identificarmos com Ele. As pessoas vão achar que nós somos pessoas legais e que compartilham das mesmas coisas que eles, que pensam as mesmas coisas que eles, que cogitam das mesmas coisas que eles. A Igreja de Cristo, ela vai impactar esse mundo pela diferença e não pela assimilação, porque a nossa identidade é com Cristo. A nossa identidade não é com o mundo. Nós somos sal, e como sal, devemos preservar os valores de Deus nesse mundo que está em putrefação. A cada dia que passa, nós nos damos conta, melhor dizendo, de que esse mundo está adoecido e apodrecendo. Os valores éticos, morais da família cristãos estão cada vez mais em descrédito. Não por eles mesmos, mas porque nós vivemos uma sociedade em que alguns autores já consideram como pós-cristã. Você não pode se assimilar a isso. Você precisa ser sal. E para ser sal, é preciso pagar o preço do discipulado de seguir Jesus. Porque no momento que você é sal e que você vai tentar preservar os valores de Deus, o mundo certamente se voltará contra você. Na semana que vem nós vamos falar sobre a luz do mundo. O mundo odeia a luz, porque a luz revela os pecados desse mundo e os expõe, todos eles. Vamos orar nesse momento ao Senhor? Curve sua cabeça, feche seus olhos.